seu nome completo, por favor? Paulo Helder Guimarães de Oliveira. Brasileiro, seu estado civil? Brasileiro, casado, residente domiciliado em São Luís, OAB 4958. A sua profissão? Advogado. O seu endereço completo? Rua Duque Bacelar, quadra 38, casa 1, Jardim Eldorado, Olho d'Água. Como o senhor funcionou como advogado no início do feito, eu vou ouvi-lo meramente na condição de informante. Entendo, até plenamente. Porque o senhor renunciou ao mandato. Isso, exatamente, entendo plenamente. O senhor, à época da campanha de 2012, tem inclusive áudios, transcrição de áudios aqui da conversa. O senhor assessorou o requerido Tadeu Palácio? Sim, assessorei sim. Qual era a sua tarefa? Eu tenho acompanhado o doutor Tadeu já há um longo tempo, né? E, inclusive, antes mesmo das mudanças de partido. Mas, nessa situação especificamente, quando ocorreu isso, eu também já assessorava ele. E, quando ele saiu do PMDB, que teve o convite para ir para o PP, que era um partido comandado pelo deputado, hoje deputado Valdir Maranhão, eu acompanhei, inclusive, reuniões na casa dele nesse sentido, né? O que eu lembro, por exemplo, de situações que a gente considera relevante para essa situação, é que, quando o doutor Tadeu viajou para Brasília, foi levado pelo deputado Valdir Maranhão, para se encontrar com o presidente do partido, que era o deputado Francisco Dornelles. Quando ele voltou dessa reunião, ele fez uma reunião na residência dele, e comunicou o ocorrido dessa reunião, dizendo da tranquilidade que a gente ia ter naquela eleição, tendo em vista que o partido ia honrar todas aquelas obrigações, né? E aí, posteriormente, depois disso, aí já foram entrando outras pessoas nessa relação. Teve também, eu não sei se o nome da pessoa era Ormilo, mas era tipo um marqueteiro, era uma pessoa que ele tinha relação dentro do PP. E essa pessoa foi que levou o Vicente para a residência do doutor Tadeu. E lá nessa reunião foi apresentado um projeto do que ia ser feito na campanha, e o processo começou a se desenrolar. Do meio para o fim, já no meio da eleição, já a coisa já ocorrendo, no início Tadeu estava com o Ibope lá em cima. O Ibope dele era muito bom. E quando a empresa fábrica entrou nesse circuito, só fazendo assim um parênteses, ela fez, na chegada de Tadeu, que naquele período do primeiro pagamento que teve 700 mil de pagamento, uma parte de 400 e de 300. E naquele período ele fez uma reforma muito grande em relação àquela estrutura física do prédio dele. Aí fez essa reforma, mas as gravações, tudo que ocorria, eram na residência de Tadeu ou numa salazinha que ele tinha, e posteriormente numa sala foi cedida por um colega nosso chamado Alberi. A estrutura da empresa era uma estrutura pequena. Agora, o que me chamava a atenção em relação à empresa era o fato de ela não ter conhecimento do assunto eleitoral. Foi uma situação que eu acompanhei no fundo, porque nos primeiros momentos que as propagandas começaram a sair na televisão, pareciam várias falhas. As inserções, por exemplo. Inserções, as imagens são internas, eles faziam imagem externa. Aí eu tinha que clicar, epa, isso não pode ser desse jeito, tem que ser feito assim. E aí eu passei a monitorar essas informações antes que elas fossem jogadas para a imprensa. E o pagamento? O pagamento desse serviço? Quem se responsabilizou? Não teve uma responsabilidade de Tadeu em si. O que aconteceu? Por volta da primeira semana do mês de setembro, nesse períodozinho assim, não sei precisar exatamente, o Vicente apareceu com um contrato. Não tinha contrato, então. Ele apareceu com um contrato para Tadeu assinar o contrato. E antes mesmo desse período que ocorreu ele apresentar com esse contrato, já tinha aquela história de começar a parar a campanha. Aí foi aí que Tadeu começou a colocar um dinheiro, porque estava ameaçando de parar a campanha. Aí, quando ele apareceu com o contrato, Tadeu disse que não ia assinar, porque ele estava pagando aqueles recursos, mas não foi ele que assumiu nenhum compromisso. Jamais ele ia assinar um contrato daquele de 1.250.000.
Aí o que ocorreu? Como o Tadeu não assinou, começou uma pressão muito forte do proprietário, que é o Vicente, da empresa fábrica, no sentido de dizer, não paro. Aí ficava naquele jogo. E eu fazia aquele jogo também, porque Tadeu disse que nunca não reconhecia a dívida, não ia pagar porque não foi ele que contratou, mas, de qualquer maneira, eu tinha que fazer aquele jogo com medo de romper a campanha de imediato, que, de uma certa forma, já estava começando a mergulhar, que foi o momento em que foi feita a questão do contrato. Quando a campanha começou a mergulhar, tendo em vista uma ação judicial que aconteceu por outro viés. E nessas conversas que eu tive com o Vicente, por exemplo, em nenhum momento Tadeu reconheceu que tinha essa dívida e que ia assinar um contrato. Mas tinha que manter aquele jogo para ele não romper o contrato, porque ele estava ameaçando e algumas vezes a gente não mandava o programa para a emissora e fazia com que a gente chegasse, bora conversar, bora ver como é que faz. E foi o tempo todo essa pressão, até que chegou o momento que não deu mais para segurar e rompeu-se o contrato. E foi aí que foi contratada uma outra empresa, que o rapaz conduziu a campanha dos últimos 15 dias, cobrou R$70 mil pelos 15 dias de serviço prestado. Eu lembro dessa situação plenamente, como de fato ocorreu. Serviço de gráfica, tudo foi feito por ele, pela fábrica? Em parte, sim. Em parte, o serviço de impressão de material, eu não lembro se foi feito por ele. Entendo que não tinha sido feito por ele, não. Porque o serviço que ele tinha feito é aquele serviço mais técnico. Layout. Era layout, não era para entregar papéis. Até porque houve uma reclamação muito grande dos vereadores que não recebiam material. Por quê? Porque não se tinha dinheiro para a campanha para mandar fazer o material. Entendi. E o Valdir Maranhão nessa história toda? Ele de um certo tempo da campanha, ele escapuliu. Ele se evadiu da situação, ele procurou ficar mais ausente. No iníciozinho da campanha, inclusive, a campanha de Tadeu era dentro do PP, era formada dentro do partido mesmo. Mas, diante daquela situação toda de instabilidade, Valdir desapareceu, não tinha o apoio, aí foi o momento que o Alberi cedeu uma sala para se reunir e trocar algumas ideias para ver como é que ia conduzir a campanha para frente. Entendi. Teve 25 mil votos nessa eleição. E esse valor que foi pago, os R$700 mil, esse valor foi pago, a origem dele veio de onde? Eu lembro que naquele momento de mais aflição, os irmãos fizeram empréstimo. Não sei especificamente qual foi dele, se foi o Carroca, que eu chamo de Carroca Carlos Alberto. Ou seja, os 700 mil foram frutos aí desse... O primeiro pagamento, que foi de 400, eu não sei de onde veio esse dinheiro, mas o segundo foi, sim, eu então, tenho certeza. Ótimo, foram 2 pagamentos. Foram. Esse de 400 ali no mês de julho, agosto. Isso, exatamente. E o outro... Foi mais um pouco para frente. Mais um pouco para frente. Foi. Desses 400 mil, você não sabe de onde veio o dinheiro mesmo? Não, eu não vi porque eu estava cuidando dos assuntos jurídicos, até então não estava mergulhado nessa questão financeira. Depois foi que eu vi... Os 300 mil vieram o último pagamento foi os irmãos que fizeram o empréstimo. Eu sei disso. Entendi. Familiares se reuniu e parece que fizeram o empréstimo. Doutor? Doutor Paulo, só uma pergunta. O senhor se recorda quando o serviço deixou de ser prestado pela fábrica? Aproximadamente uns 15 dias antes da eleição, por volta do dia 15 de setembro, por aí assim. A eleição foi no dia 3 de outubro. E a partir daí não retornou mais? Não. Quando ele parou o serviço, nesse período do dia 15, já não estava mais mandando para a emissora aquele material que manda de propaganda para sair na televisão. Já estava falhando. Aí já ficava aquela chamada. Tempo reservado ao candidato Tadeu Palácio. Era mais ou menos assim. Certo. Consta nos autos um contrato. O senhor se recorda quando esse contrato foi apresentado para o Tadeu? Esse contrato foi preparado, inclusive eu tive com o Vicente à época, quando ele preparou esse contrato. Ele foi exatamente naquele período quando o Tadeu começou a mergulhar em relação ao Ibope.
Ele começou a mergulhar, e isso já no mês de setembro, aí na primeira semana do mês de setembro, por aí assim, dia 10, por esse período. Não foi aí saindo de agosto para o mês de setembro. Inclusive, ele me apresentou esse contrato, e claro que eu não era o candidato, e eu não ia decidir por ele, mas eu sabia que ele não ia assinar, porque eu conhecia o posicionamento dele, e eu, inclusive, levei o contrato. Ele me entregou uma vez, andei com essa minuta de contrato várias vezes na porta do carro, porque Tadeu disse que não ia assinar nunca, e eu estava segurando um pouquinho a campanha para ver até que dava. Depois eu disse, olha, o Tadeu não vai assinar o contrato. O senhor chegou a dizer isso claramente? Disse, deixei claramente para ele. E o senhor disse por que ele não ia assinar? Disse é porque ele não reconhecia aquele valor. Como tendo sido a obrigação. Isso, exatamente. E a via que ele havia passado para mim para assinar, para bem é que essas coisas a gente não sabe que consequência vai dar, mas não tinha assinatura de ninguém ela ainda, estava em branco o contrato. Aí não sei se posteriormente ele pegou a assinatura de Valdir Maranhão, porque no contrato atual tem assinatura. O senhor não tem essa cópia? Não, porque 2012, aí ficar na porta do carro e o tempo foi passando, eu terminei rasgando aquilo. Entendi. Pois é. Excelência, estou satisfeito. A doutora tem perguntas? Senhor Paulo Helder, no início da campanha de Tadeu Palácio para prefeito de 2012, quem contratou a fábrica para executar esse serviço de campanha eleitoral? No entendimento que se teve inicialmente, é que o PR tinha responsabilidade sobre isso, que foi PP, desculpa, porque tinha sido exatamente o que o presidente do partido, Francisco Dornelli, tinha prometido. E aí, quando um representante do PP levou a fábrica lá para a residência de Tadeu, ele entendeu naquela situação que aquilo era exatamente aquilo que tinha sido conversado em Brasília. E nesse momento, nessas reuniões iniciais para tratar da prestação desse serviço, foi discutido valores, foi discutido formas de pagamento? Não, nunca foi discutido forma de pagamento e nem valores. Não chegaram a ser discutido em momento algum. Nunca assisti, e eu participei sempre das reuniões, eu nunca assisti uma discussão sobre valores, mas sim sobre propaganda de fulano de tal, o que é que vamos dizer, vamos fazer isso, aquilo, outro. Se o senhor afirma que o senhor Tadeu Palácio não tinha conhecimento do contrato, não reconhecia aqueles valores como devido, como que o senhor explica, nas reuniões que foram feitas e que tem as degravações nos autos, muitas delas o senhor participa, o fato de Tadeu Palácio querer quitar o contrato com o oferecimento de um apartamento no condomínio Toscana, isso foi no dia 17 de setembro de 2012. Isso, exatamente. Nesse período 17/9, é aquele período em que a campanha estava no ar, estava funcionando, mas que não se tinha recurso para continuar. E diante da pressão que o Vicente fazia, para equilibrar a situação, digo, eu prefiro entregar um apartamento, mas que não parasse a campanha. Foi nesse sentido que foi oferecido o apartamento. Sem mais perguntas, Excelência. Certo.